E eu convido você a prosseguir comigo em nossa série Os Mandamentos da Graça de Deus. Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia em Colossenses, a carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 3. Vamos olhar nessa palavra de Deus o versículo 1 até o versículo 4, Colossenses capítulo 3, e sermos desafiados pela palavra de Deus a compreendermos desse mandamento tão importante dado pelo Senhor aos nossos corações. Colossenses capítulo 3, você que está em casa pode ter a sua Bíblia em mãos. Vou fazer a leitura e você acompanha na versão que você tem. Paulo disse àquela igreja: já que fostes ressuscitados com Cristo, buscai as coisas de cima. Ele dá uma ordem, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas de cima, ele dá outra ordem, e não nas que são da terra. E o motivo: pois morrestes e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, também vos manifestareis com Ele em glória. Pela graça de Deus, estamos estudando os 10 mandamentos dados em Êxodo capítulo 20, à luz da graça de Deus no Novo Testamento. Caminhamos nos primeiros 6 mandamentos e chegamos hoje ao 7º mandamento dado por Deus. E quando a gente olha para esses mandamentos, o desafio que salta aos nossos olhos hoje é: onde estiver a sua sedução, ali estará a sua perdição, ou poderá estar a sua perdição. Deus, ele olhou com amor e bondade para o povo dele que estava no Egito escravizado. O povo sofria barbaridades daquele faraó e do povo ali daquele lugar. E Deus, graciosamente, por meio de Moisés, tirou o povo do Egito. Eles atravessaram o Mar Vermelho e acamparam aos pés de um monte. Passou-se 3 meses entre a saída do Egito até esse evento. Deus chama Moisés para subir ao monte. E lá naquele monte, Deus entrega de presente para Moisés 2 placas de pedra. Nessas placas contém 10 mandamentos, regras para o bem viver, normas dadas por Deus para que o povo santo pudesse caminhar e reger a sua vida de acordo com aquelas regras. Eram regras para uma boa vida entre o homem e Deus, 4 mandamentos na primeira placa, e regras para o bem viver entre as pessoas, homens com homens, na segunda placa, com os outros 6 mandamentos. A tônica dos mandamentos falava em não pecar, em evitar o pecado a todo custo. Por quê? Porque todo pecado, ele fere a santidade de Deus. Ele mexe exatamente com esse ponto tão importante, e eles entristecem o Espírito Santo. Quando você olha para Efésios 4:30, você vê que Paulo faz essa afirmação: o pecado entristece o Espírito Santo porque ele é uma pessoa, e como tal, ele tem emoções. Ele se alegra, mas ele também se entristece com as nossas atitudes. O Espírito Santo nos observa, ele nos olha a todo momento. Ele está nos olhando agora aqui, e a você na sua casa. Ele nos observa e nos convence do pecado, da justiça e do juízo. É um dos papéis que ele tem, e ele faz isso para que possa ser o nosso consolador, para curar o nosso coração, para nos fazer andar de acordo com a vontade dele. Deus, ele não ama o pecado e não aceita o pecado, porque o pecado cria uma barreira entre Deus e a humanidade. Por conta disso, Deus é tão zeloso e vai nos dar alertas para não pecarmos. O termo usado na Bíblia, no original, é hamartia, que significa errar o alvo ou descumprir uma ordem de Deus. Isso é basicamente o pecado.
E nós crescemos ouvindo algo muito interessante: não existe pecadinho e não existe pecadão. Para Deus, pecado é tudo igual, mas nós somos surpreendidos que não é bem assim. Para Deus existe uma hierarquia nos pecados, pelo menos quanto às consequências que os pecados provocam na vida das pessoas e com relação a Deus. E o pecado que ganha maior destaque dentre todos na Bíblia é o que está contido em Êxodo capítulo 20, versículo 14. Duas palavrinhas: não adulterarás. É o pecado que ganha destaque justamente pelas consequências. Mas a Bíblia não foi escrita em português, não foi escrita para uma cultura dos brasileiros. Ela foi escrita, o Antigo Testamento, em hebraico e visando ao povo judeu. E a palavra hebraica desse mandamento, não adulterarás, é lonaap. E lonaap tem um significado muito mais profundo do que o que faz uma pessoa casada quando, dizemos no Brasil, pula a cerca. É muito mais profundo do que isso. Ele significa literalmente praticar uma devassidão. Isso está no mandamento de não adulterarás, ou um desvio de desejos, colocar o nosso desejo da área sexual no objeto errado, ou uma terceira possibilidade, praticar uma conduta antinatural com relação à intimidade sexual. Essas três condutas são as condutas abarcadas por esse verbo, por esta palavra dada por Deus. Mas por que? Você deve estar pensando, por que esse pecado ele é tão sério diante de Deus? Por que ele é mais sério do que os outros pecados? Vamos ver alguns motivos. Talvez o mais importante dele, que mais chama a nossa atenção. Ele é o mais grave por conta dos terríveis estragos que ele provoca. Ele provoca sérios estragos na vida de todas as pessoas envolvidas nele, direta ou indiretamente. Por conta disso, ele é grave, por conta disso, ele é sério. Ele provoca dissolução de relacionamentos firmados no altar do Senhor, diante de Deus e das testemunhas, com o juramento até que a morte os separe. Por isso, ele é grave. Ele provoca doenças graves, sérias, às vezes mortais. Ele é grave porque ele cria vício, conduta viciante da qual as pessoas não conseguem se libertar dele de jeito nenhum. Mas eu vou além. Ele é o pecado mais grave, mais sério, porque ele é uma traição ao relacionamento do homem com Deus, com Jesus que morreu na cruz por nós. E por que é uma traição? Porque nós somos igreja do Senhor, noiva do Senhor. E por conta disso, esse pecado ele ganha uma gravidade muito maior. O propósito do 7º mandamento é proteção da família, instituição criada por Deus, instituição sagrada para Deus e criada pessoalmente por Ele, assim como as placas dos mandamentos que Ele deu a Moisés. Por que Deus quer proteger a família por meio desse mandamento? Porque o povo de Deus estava em volta, ou cercado de povos pagãos, queridos, e os pagãos é que tinham uma conduta imoral, os pagãos é que tinham esse comportamento devasso, esse comportamento antinatural, não o povo de Deus. Se espera de quem está morto em seus delitos e pecados isso, mas do povo de Deus, não. Deus exige pureza espiritual, e pureza espiritual na Bíblia está intimamente ligada à pureza sexual, por conta dos estragos que ela faz quando não é devidamente cuidada, seja com solteiro, seja com casado. Então esse mandamento nos traz um alerta especial hoje, quando estudamos a palavra de Deus. Cuidado com aquilo que nos seduz. Por quê?
Onde estiver a nossa sedução, poderá estar a nossa destruição. Poderá provocar estragos enormes. À medida que perdemos nossa pureza sexual, nós perdemos a nossa força de reação contra o pecado, contra as circunstâncias que estão em nossa volta, contra o desejo de buscar santidade. É do nosso coração que procedem todos os maus pensamentos, nós sabemos disso, já falamos bastante aqui. Coisas ruins brotam do nosso coração, e por isso qual é o cuidado que nós temos que ter? Cuidado com o seu coração, cuidado com ele. O nosso coração, ele não quer Deus, nosso coração, ele não quer pureza, nosso coração não quer santidade. O nosso coração, o meu e o seu, ele quer o prazer a todo preço. É isso que ele busca. E Deus nos criou assim e nos chama a uma vida de batalha. Talvez ao ouvir essa mensagem, você está pensando: ainda bem que esse não é meu problema. E se não é o teu caso, glória a Deus por isso. Mas acredite, é o problema da maioria das pessoas com as quais você vai conviver na sua vida. Da maioria. Paulo, ele ensinou lá aos Coríntios, na primeira carta, no capítulo 6, verso 17 ao verso 20, quando ele fala do corpo, da pureza do corpo e do que o corpo representa para Deus. Ele diz que o nosso corpo, ele não é nosso. O nosso corpo, ele pertence a Deus. Ele nos comprou pelo sangue derramado na cruz, somos propriedades de Deus, logo, esse nosso corpo, ele não é nosso. Por conta disso, se formos imorais e pecarmos, nós pecamos contra o nosso corpo e objetivamente pecamos contra Deus diretamente, porque o corpo pertence a Ele. O que eu quero dizer com isso? E qual é a conclusão óbvia? Se o nosso corpo pertence a Cristo, pertence ao Espírito Santo, Ele habita em nós e prometeu: nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Então nós cremos e pregamos que o Espírito Santo está em nós e está conosco todo momento, a todo tempo, onde quer que esteja. Conclusão: quando assistimos pornografia, o Espírito Santo assiste com a gente. Se Ele habita comigo, se Ele está em mim, se Ele nunca me abandona, se Ele nunca me deixa, eu sou morada dEle, consequentemente, Ele é o maior espectador quando eu estou numa conduta pecaminosa. Quando eu procuro o alto prazer, o Espírito Santo a tudo vê, a tudo assiste. E aí eu consigo entender quando Paulo diz em Efésios 4, não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Busque motivos que alegrem. Quando nós não somos casados e trocamos carícias indevidas fora do casamento com conotação sexual, ou nos deitamos com alguém fora da vontade de Deus, o Espírito Santo ali estará presente. Seja sincero, isso não te assusta? Isso não te causa pânico? Isso não gela a tua alma? É o que a palavra de Deus quer preservar em nós quando ela nos chama à pureza, a um comportamento digno que agrada a Deus. Nós sabemos disso. Esse pecado ele é mais sério que os outros, e é verdade. E sabe por quê? Ele tem o poder de destruir até o nosso relacionamento. Destrói a nossa vontade de orar, a nossa vontade de ler a Bíblia. Ele tira de nós até a vontade de pedir perdão, de se rebaixar diante de Deus e clamar pela misericórdia dele, porque a gente fica com vergonha. Esse pecado tira de nós a capacidade de amar o nosso próximo como uma alma a ser amada, ao ser alcançada. Pois quando estamos fora do mandamento de Deus, nós olhamos para o outro como um objeto de desejo e de satisfação. O nosso alerta: cuidado com a sua sedução, com aquilo que te seduz.
porque onde estiver a sua sedução, ali pode estar a sua destruição. Paulo é maravilhoso de ler, por isso o texto em Colossenses nos fala de uma forma tão especial, porque Paulo era prático, ele não fica divagando, não fica em teorias, ele vai direto ao assunto. Ele admoesta, ele exorta, ele chama a nossa atenção, mas ao final ele sempre nos mostra o que fazer. Ele diz como é sério, mas aponta, olha, faça isso. Tanto que em 1 Coríntios 6,18, que é o texto que você pode ver na palavra de Deus, ele diz: existe um jeito de se libertar desse mal, e o jeito é fugir da imoralidade sexual. Foge. Esse pecado só se vence fugindo. Fugir aqui não é sinal de covardia, é sinal de muita coragem, é sinal de alguém que quer uma vida que dignifica a vontade de Deus. Esse é o desejo paulino quando ele nos traz esse alerta tão fundamental. O 7º mandamento: não adulterarás. E para a gente não violar esse mandamento, olhando para esse texto aqui na palavra de Deus, vamos olhar de 3 maneiras, 3 condutas que vão nos ajudar a cumprir o 7º mandamento. Versículo 1, como que a gente evita pecar? Buscando constantemente viver a vontade de Deus, o tempo todo, todo dia. 2, no versículo 2 vai dizer, pensando incessantemente, colocando nosso pensamento em Deus a todo momento. E por fim, versículo 3 e versículo 4, esperando pacientemente, esperando a ação de Deus, sem pressa, sem desespero. Deus cuida de todas as coisas na nossa vida, e no tempo dele, o tempo de Deus é perfeito. Toda imoralidade, entre casados ou solteiros, ela é uma verdadeira batalha que temos que enfrentar. Não é, gente, uma briga simples, não é uma luta das mais singelas, é uma batalha. E para enfrentar essa batalha, precisamos das armas corretas, precisamos fazer isso de todo o nosso coração. Se a gente partir para o enfrentamento, nós perdemos, porque os desejos do nosso coração nessa área são mais fortes do que a nossa vontade de santidade, bem mais forte, por sinal. Então, para evitar esse combate corpo a corpo, mas para viver a palavra de Deus, como que a gente faz? Busca de maneira constante. Olha o que diz o versículo 1: já que fostes ressuscitados com Cristo, ele dá uma ordem no imperativo: buscai as coisas de cima. Significa, busque e continue buscando. Comece a buscar e nunca pare de buscar. Busque as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Por sermos de Cristo, Paulo está nos ensinando que nós participamos da vida, da morte, das bênçãos, tudo que habita em Cristo. Como nós somos cristãos, nós somos novas criaturas, regenerados, nascemos de novo, abandonamos a velha natureza, e é disso que Paulo vai falar bastante aqui aos Colossenses. E como novas criaturas, nós não vivemos mais nos velhos hábitos, ou pelo menos não deveríamos viver, deveríamos buscar novidade de vida. E como novas criaturas, nós podemos ser habilitados a usufruir das bênçãos que tem no céu, das riquezas que Deus derrama sobre a nossa vida, dia após dia. Mas para a gente usufruir dessas bênçãos, nós fomos salvos, bacana, precisamos ficar ligados ao canal da bênção sempre, precisamos manter a intimidade com Deus sempre, buscando a Deus constantemente. Uma forma de se evitar esse pecado e tantos outros é ficar conectado a Deus o tempo todo. Por isso que o verbo está no imperativo, é ordem. Siga sem questionar, simplesmente faça isso, porque é para o nosso bem. Deus não dá uma ordem para castigo, para punição, de jeito nenhum. Deus, ele não é um ditador, e não é assim que ele se relaciona com a gente.
Deus é amoroso, então os mandamentos de Deus são mandamentos da graça, são mandamentos bondosos. Deus, Ele quer o nosso bem, por conta disso Ele nos aconselha. Gente, se nós queremos o bem de alguém, se queremos o bem do outro, nós não podemos achar graça no erro da pessoa que está caindo, mas sim estender a mão para resgatá-la. É do coração que procedem os nossos desejos, os nossos maus pensamentos. O que a gente faz com isso então? Não permita que o seu coração fique cheio de coisa que vai te levar a pecar. Não permita que o seu coração seja inundado com aquilo que vai criar em você uma sedução, que vai te levar a cair, e onde tiver a sua sedução, pode estar a sua destruição. Fique cheio de Deus. E eu acrescento: cuidado com o que você pensa, cuidado com imagens que nos abastecem, com palavras doces e agradáveis que incutem no nosso coração desejos indevidos. O provérbio popular diz que mente vazia é oficina do diabo. É verdade, mas uma mente cheia do que não deve é pior ainda. Cuidado com aquilo que você abastece a sua mente. Aquilo que você se estimula vai te levar ao pecado por conta disso. E eu quero dizer isso com toda a tranquilidade do meu coração. Vivemos em uma sociedade erotizada. A erotização faz parte de tudo em nossa volta. Já reparou que as roupas estão cada vez mais curtas e mais coladas, de homens e de mulheres? Não é só de um lado não, é de ambos. É tudo para quê? Para erotizar, para trazer o culto ao corpo, para fazer com que a gente seja desejado por entre as pessoas que estão em nossa volta. Música, você vai ouvir uma música, tem alguma conotação sexual, tem alguma coisa que provoca excitação no simples fato de ouvir, pois o inimigo sabe que o ouvir é muito importante. Cinema, tão difícil encontrar alguma obra boa que não tenha um peso nessa área, que não tenha qualquer tipo de ligação com essa área dos nossos sentimentos. Internet, então, o pecado está à distância de um clique, está à distância de um acesso, saltando aos nossos olhos, porque o inimigo sabe da nossa fragilidade nessa área. Ah, mas se ainda assim, aqui no Brasil as mulheres usassem burca, e você não visse nem os olhos delas, ainda assim o desejo existiria, porque o desejo ele habita não é no exterior, mas ele habita no coração da humanidade. O desejo vem de dentro de cada um de nós. Você sabe disso. Nós vivemos a geração da tirania do corpo perfeito, e ai de quem não tem o corpo perfeito nos moldes que a sociedade exige. Aliás, é bom que não tenha, porque quem não tem vai virar cliente e vai dar dinheiro para tantos métodos modeladores, para tirar o bigode chinês aqui e acolá, para preenchimento labial, para fazer harmonização facial, harmonização de tudo. Ah, então se você não tem, eu vou te ajudar a ter, e paga, porque é caro esse tipo de coisa, mas eu preciso ter o corpo perfeito, eu preciso estar dentro desse jogo da sedução. Para muitos homens e mulheres é interessante, o valor que ele tem está na sua exterioridade, está no seu corpo, e faz de tudo para poder mostrar isso. Mas convenhamos, independente do corpo perfeito de acordo com padrões humanos ou não, de roupas ou não, pessoas desejam, pessoas são desejadas. Sempre foi assim, sempre será assim. É da nossa natureza humana, é no coração que brotam as seduções. Deus é tão bondoso que Ele dá o mandamento para dizer para a gente: cuidado com a sua sedução, lide bem com essa questão, lute com essa questão do jeito certo. Vou te dar um exemplo. Talvez a nossa sedução esteja em seduzir. Talvez o que dê prazer a alguém é simplesmente o ato de seduzir ao próximo, e vai fazer de tudo para isso. E o problema
é que isso provoca escândalos, isso provoca tragédias. E o que a palavra de Deus diz sobre isso? O próprio Jesus declarando às pessoas que estavam em sua volta. Lucas 17, 1 e 2, ele disse: discípulos, é inevitável que fatos e que escândalos levem o povo a tropeçar na fé. Isso vai acontecer. Mas ele dá o alerta: ai da pessoa por meio de quem vêm os escândalos. Seria melhor ela pendurar ao pescoço uma pedra de moinho e ser atirada no mar, do que levar alguém a pecar. Os outros fazem isso? Fazem. Vão continuar fazendo. Admoeste, exorte, mas quando você não tiver mais o que fazer, deixe que os outros façam. Não eu, não você, porque nós somos súditos do reino de Deus. E como tal, a nossa conduta tem que espelhar a vontade de Deus na nossa vida. Segunda forma de a gente manter essa pureza, ou buscar essa pureza em nossa vida, é pensando incessantemente. Ele completa no versículo 2: pensai, de novo é um verbo, é no imperativo, é uma ordem, pensai nas coisas lá de cima, e não nas que são da terra. Pensai nas coisas lá de cima. Se é imperativo, é pense e continue pensando até Jesus te chamar ou te buscar. Por isso o verbo está no imperativo. Não se para de pensar nas coisas do céu. Começa e nunca termina. Imperativos são maravilhosos na Bíblia, porque eles não dão brecha para a interpretação. É aquilo, pronto e acabou. Você pode brigar com o texto quanto você quiser, mas ele não admite interpretações. É só uma, é ordem, e é ordem dada por Deus. Como os males da humanidade habitam o nosso coração, como nós temos que viver nossos dias? Pensando o tempo todo nas coisas do céu, pensando no céu, vivendo o céu já aqui na terra, fazendo do céu a realidade da nossa vida. E esse verbo pensar significa exatamente dispor a mente numa direção, obrigar a sua mente a olhar em uma direção. É isso que o verbo significa. Coloque na mente o que você deve pensar e firme os seus olhos naquilo. É que outro texto vai dizer: prossiga olhando para Jesus, mas não é olhando de vez em quando, é olhando firmemente para Jesus. Paulo vai dizer: prossiga para o alvo, tenha uma meta, e essa meta tem que ser: vou lutar pela pureza. O verbo, ele quer dizer também que você é livre para pensar o que você quiser, mas você vai escolher pensar nas coisas do céu. Isso é liberdade. Você faz o que você quiser com o seu pensamento, mas você vira para Deus e fala: Deus, eu quero pensar no céu. A primeira olhada indevida, ela é involuntária. A segunda, ela é pecaminosa. Na primeira a gente não tem poder, mas na segunda a gente pode dizer para Deus: Deus, não é para isso que eu vou olhar. Eu vou manter meu foco na sua vontade. Porque se a gente não pensar em Deus, não pensar no céu, pensaremos em outras coisas, porque é óbvio que ninguém segura o pensamento. O pensamento, ele divaga o tempo todo. O pensamento não pode se colocar freio. Então Paulo, ele diz: mantenha o foco daquilo que você pensa, e assim você cumpre o mandamento de não adulterar. Mantenha o seu foco em Deus. Pensar nas coisas celestiais é um processo constante. Eu fui salvo, não preciso mais. O pensamento é: eu fui salvo e agora é que eu preciso mesmo. É assim que pensa um filho de Deus. Deus te salvou, Deus te chamou, foco na obra e no reino de Deus, e prossiga firmemente para isso. Paulo não é teórico, Paulo é prático. Ele disse o que a gente tem que fazer, e ele vai dizer como fazer isso. Em Efésios, que é um texto paralelo à carta aos Colossenses, no capítulo 5, 18 ao 21, você quer saber como manter seu pensamento em Deus?
Paulo disse: não vos embriagueis com vinho que leva à devassidão, não se embriagueis, mas deixai-vos encher pelo Espírito. Deixe o Espírito encher você. Como? Falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, e cotidianamente, todo dia, dando graças por tudo a Deus Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Assim você se permite ficar cheio e pensar o tempo todo em Deus. O que você ouve durante a semana tem o poder de direcionar seu pensamento. O que você assiste durante a semana tem o poder de direcionar e alimentar o seu pensamento. Com quem você fala, com quem você convive, tem o poder de alimentar o seu pensamento. E Paulo vai completar, no mesmo texto de Efésios, no versículo 3 ao 5, ele fez um alerta fundamental. Deixe-me ler para você. Entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, como também de nenhuma espécie de impureza e de cobiça, pois essas atitudes não são adequadas aos santos. E ele explica: não haja obscenidades, conversas tolas, gracejos imorais que são inconvenientes, mas ao invés disso, portai-vos com ação de graça, porquanto podeis estar bem certos disso. E é pesado como ele termina: nenhum imoral, ou impuro, ou ganancioso que é idólatra, tem herança no reino de Deus. E por que Paulo fala isso? Porque nosso pensamento é o nosso inimigo. Porque nosso pensamento nos leva para coisas ruins. Qual o desafio que temos então? Colocar o nosso pensamento naquilo que leva à vontade de Deus. Colocar o nosso pensamento no céu. Elevar o nosso pensamento somente aquilo que nos leva a uma vida de piedade com Deus, com gratidão a Deus pelo que Ele tem feito. Porque senão nós seremos seduzidos. E Deus nos manda tomar cuidado com a nossa sedução, porque onde estiver a nossa sedução, poderá estar a nossa destruição. Deus, Ele nunca foi contra o sexo, como muitos ensinaram durante muitos e muitos anos, proibindo tantas vezes, inclusive, dentro de um relacionamento marital direitinho, muitas proibições religiosas, mas Deus nunca foi contra. Ele o criou em Adão e Eva. Deus não é contra aquilo que Ele mesmo cria. O que Ele é contra é o mau uso. Deus, Ele deseja que a gente pense nas coisas do céu. Deus, Ele não quer que a gente haja como os animais agem. Animais agem por instinto, animais agem por reação. Ser humano não é assim. Uma vez um autor, escrevendo sobre isso, ele fez uma comparação bem interessante. Ele diz: o animal é o seu corpo, o ser humano não. O ser humano tem um corpo. Eu vou repetir: o animal é o seu corpo, o ser humano tem um corpo. Nós somos uma alma que habita um corpo provisoriamente. Esse corpo volta ao pó e a alma, o espírito volta a Deus que o criou. É assim que a palavra de Deus nos ensina. Mas o animal, ele só tem o corpo e ele vai agir buscando sobrevivência e procriação. Esse é o propósito de vida dele, até o momento em que ele cessa a vida dele. Por que eu estou dizendo isso? Olhando aqui para esse texto e para esse desafio. Com relação à intimidade, tem gente que gosta de apimentar a relação ou esquentar a relação. E o grande cuidado que muitos teólogos fazem, cuidado para não esquentar demais a sua relação, a ponto de chegar pertinho do fogo do inferno e nem perceber isso, e nem dar tempo de você sair. Calor demais não é bênção. Calor demais é um problema. A ordem divina para nós e para os outros é o que está em Hebreus 13, versículo 4.
honre o relacionamento de todos, porque ele diz assim: honrado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula, porque os devassos e adúlteros Deus julgará. E tem uma terceira forma da gente manter um compromisso de pureza com Deus e cumprir o mandamento. Ele vai dizer que a gente precisa esperar pacientemente, esperar em Deus, sem pressa, no tempo dele. Versículo 3 e o versículo 4 vai dizer: pois morrestes e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. E quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, também vós manifestareis com Ele em glória. O texto quer dizer, um dia todas as nossas lutas acabarão, sejam elas quais forem. Está lutando agora? Está difícil para você? Essa luta vai acabar, um dia ela vai acabar. Inclusive a nossa luta contra essa pureza tão necessária a cada um de nós. Pode demorar um pouco para alguns, pode demorar menos para outros, mas um dia ela vai acabar, porque em nossa partida para a eternidade, o pecado não mais existirá. Na eternidade com Cristo, o pecado ele não mais estará entre nós, e por isso vale a pena lutarmos contra esse pecado e tantos outros, agora, aqui na terra. Porque Deus, Ele não só espera, como Ele merece mais do nosso comportamento. Nessa área especificamente, o maior problema não está simplesmente em errar, em cair, mas em gostar de errar e de cair. Não está em errar, mas está em errar e ficar no erro, não sair do erro. Deus, Ele sempre nos chama ao arrependimento, à volta, a confissão, a enxergar a vontade dEle. Queridos, nesse mandamento especificamente, aprenda a dizer não, aprenda a se posicionar. Não é não, pronto e acabou. Não tem meio termo, não tem negociação, não tem jeitinho brasileiro. Ah, mas eu caí, desejei, eu pequei. Arrependa-se imediatamente. Não avance o sinal, não prossiga no erro, viva na santidade, viva na retidão, viva em novidade de vida, como é propósito de Deus para a sua vida. O Filho de Deus, claro que ele é seduzido, claro que ele é tentado, claro que o Filho de Deus tem que enfrentar essa luta todos os dias, está em nossa volta, mas cair nela e viver nela não é do Filho de Deus. Os pagãos faziam isso. Pagão vive assim, pagão, eles fazem culto de fertilidade, eles fazem culto de prostituição, eles buscam essas práticas, mas eles, a nós, a palavra de Deus desafia, ofereçam, lá em Romanos 12, o seu corpo a Deus como culto racional, como sacrifício vivo. Aprenda a dizer não, por mais dura que a luta seja. Feche essa porta o quanto antes na sua vida. Esse é o meu desafio pessoal, esse é o seu desafio também, como filhos de Deus nessa terra. Nós devemos, ao terminar essa mensagem, pensar em nosso coração. Eu me conheço e você se conhece. O que nos faz pecar nessa área? São imagens? São palavras? É nosso smartphone? É o nosso computador? São publicações em rede social? São conversas tolas no ambiente de trabalho ou mesmo no ambiente familiar? O que nos faz pecar? O que nos leva à sedução destruidora? Devemos fazer essa pergunta para a gente mesmo, porque ou o pecado vai nos matar, ou nós mataremos o pecado. É uma luta entre os dois, e o desafio é: seja você o primeiro a puxar o gatilho. Ou você mata ele, ou ele mata você. É assim que o pecado age na nossa vida. Ele vai nos enredando, ele vai nos levando até o momento de ser forte demais. Mas Jesus promete que ao nos levar para a glória, ao nos levar para a eternidade com Ele, o pecado não mais vai existir, o pecado não mais estará conosco e ficará restrito
ao passado, é novidade completa de vida, e ali nós viveremos tranquilamente na presença santa dele. O desafio para essa noite: cuidado com aquilo que te seduz. Você conhece seus pontos fracos e fortes, eu conheço os meus, cada um individualmente conhece os seus. Cuide daquilo que mais te atrai, cuide daquilo, feche aquela porta que mais te induz ao pensamento e ao pecado. E o motivo é muito claro. Quando Paulo fala aqui de glorificação, Jesus, ele está voltando. Não deixe ele voltar e te encontrar em flagrante em uma prática de imoralidade. Ele está voltando. Então que ele te encontre em uma busca por pureza, que ele te encontre em uma busca incessante por fazer a vontade dele. Lembre-se do mandamento do Senhor: não adulterarás. Lute contra isso, trave essa batalha na sua vida. Os prejuízos são grandes, são verdadeiros, provoca vergonha, provoca remorso, provoca culpa e tantos sentimentos ruins no nosso coração. Mas eu quero terminar essa minha fala lembrando de algo que a mim é muito importante. O importante não está na sua queda, mas no quanto você se levanta diante de Deus em arrependimento, no quanto você clama por Deus por misericórdia e toma atitude diante de Deus, de ter uma novidade de vida, de ter uma nova postura, uma nova conduta. Deus, Ele não é acusador, Ele não joga na nossa cara o nosso passado, Ele não nos acusa dos nossos erros passados, Ele é consolador, Ele é advogado, Ele nos defende e nos chama a estar pertinho dEle. E por isso, eu me lembrei de uma música baseada em Romanos, capítulo 8, que fala exatamente sobre isso. É difícil cuidar dessa área da sensualidade na nossa vida, mas a música diz: de todas as provas que eu já passei, é bem difícil, Senhor, a gente ter que ouvir acusações do vil tentador. Lembranças do passado vêm e querem me fazer parar, ou mesmo palavras de alguém que não quer na gente acreditar. E quase parando, sem forças e vigor, a gente lê a palavra e encontra bastante poder para vencer e continuar a jornada. A palavra é para te motivar, ela não é para te rebaixar. A palavra não é para dizer que você está lá embaixo, mas fala assim: caminhe em direção a ela. É isso, a gente encontra poder para vencer, para continuar e para ver que o passado ficou para trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu. E saber que dele, dos nossos pecados, Ele não lembra mais. E por isso, oh coisa boa, por isso eu canto para a glória de Deus. E o refrão, lindo: nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que desceu da cruz. E é certo que provas virão investidas do vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. Provações virão, tentações virão, mas nunca se afaste de Deus. Se apegue à palavra de Deus, viva uma vida de oração, não deixe a vida de piedade com Deus para que você pense nas coisas do céu, para que você busque as coisas do alto e para que você espere incessantemente em Deus. Lute, mas lute ao lado de Jesus. Mas enquanto esperamos a volta dele, enquanto lutamos, lembre-se sempre: onde estiver a sua sedução, poderá estar a sua destruição. Mas que bom é depender de Deus em tudo. Amém? Convido você a ficar de pé, nós vamos orar. Nós vamos orar agradecidos a Deus pela palavra do Senhor em nossa vida, pelos mandamentos, especialmente por esse mandamento tão profundo
ao nosso coração. Convido você que está em casa a fechar os seus olhos agora, curvar sua cabeça. A todos que aqui estamos, feche seus olhos também. Nós vamos orar a Deus. Curve a sua cabeça, eleve seu pensamento só para Deus. Busque agora colocar seu pensamento em Deus. Veja o que o Espírito Santo de Deus vai falar ao seu coração depois de ouvir da palavra dele. O que o Espírito Santo de Deus tem movido agora o seu coração? Eu quero te convidar a entregar a Deus em oração, a dizer a Deus qual é o seu sentimento. Se Deus te libertou desse mal, eleve uma gratidão ao Senhor, não uma gratidão orgulhosa, mas uma gratidão humilde, e peça a Deus para nunca te deixar cair de novo em algo dessa natureza. Se esse não é um problema que você enfrenta, ore por aqueles que você sabe que lutam com isso. Nós somos povo de Deus e nós clamamos uns pelos outros. Mas se você tem um motivo de perdão a Deus nesse momento, por conta dessa área especial, se em algum momento você tem ferido o 7º mandamento, peça perdão de Deus, clame misericórdia do Senhor. Saiba que nenhuma condenação há para quem está em Cristo, para quem pede perdão, para quem se humilha. Deixe Deus, como Pai, purificar a sua vida. Deus, e é por isso que nós oramos nesse momento, é por isso que nós reconhecemos que a sua palavra é maravilhosa, que a sua palavra, Deus, é terapêutica para o nosso coração. Ela mostra quem nós somos, mas acima de tudo, Deus, ela mostra a sua bondade, mostra o seu amor tão grande, dispensado a cada um de nós. E por isso, Deus, eu quero te agradecer do fundo do meu coração. Obrigado, Deus, porque apesar de nós, dos nossos erros nessa área ou em tantas outras da vida, o Senhor não nos lança fora, o Senhor não desiste de nós, o Senhor não nos abandona, antes manda a sua palavra para consolar o nosso coração, para nos trazer mais pertinho de Ti. Perdoa, Deus, a nossa pecaminosidade, os nossos desejos indevidos. Tem misericórdia de nós e nos ajude, Deus, a sermos fortalecidos nessa área da nossa vida, para podermos, ó Deus, cada dia fazer a sua vontade, alegrar, Deus, o seu Espírito Santo, por meio das nossas atitudes. Tem misericórdia de nós, Deus, e te louvamos, por nos sentirmos tão amados pelo Senhor, por nos sentirmos tão protegidos e acolhidos pelo teu amor. E te louvamos por isso, cada dia mais. Convido você, estende as suas mãos, que o grande amor de nosso Deus e Pai, que a graça sempre salvadora e santificadora de Jesus Cristo, que a comunhão com todas as consolações do Espírito Santo, seja sobre a sua vida, a sua família, hoje, amanhã e para todos sempre. Nós dizemos amém.